E a gente vai falar agora sobre o mercado de algodão, porque a exportação de algodão brasileiro deve crescer cerca de 10% na safra 2025-26, segundo a projeção da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a ANEA, um dado que foi divulgado pela Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Essa expansão nas exportações ela é atribuída à competitividade do produto nacional, do algodão brasileiro em si, à diversificação dos mercados compradores, inclusive um aumento recente das compras indianas. Ao mesmo tempo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, num relatório publicado no mês de dezembro, revisou para baixo o balanço global de algodão, incluindo aí revisões então para produção, consumo e comércio. Para nós termos uma avaliação de 2025, entender essas projeções para o ano que vem, nós vamos conversar com o Márcio Portocarrero, que é diretor executivo da Abrapa. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Márcio. Obrigada pela sua participação aqui. Eu gostaria de entender, primeiro de tudo, como que você considera que a cotonicultura brasileira esteja encerrando em 2025? Foi um ano positivo? Olha, Mariana, podemos considerar que a safra 24-25 foi bastante positiva, né? Com uma área recorde de cultivo, uma produtividade muito boa. A preocupação inicial na safra era com essas mudanças climáticas e as janelas se alterando de clima, mas tudo correu muito bem, né? E em relação ao mercado, preços é o que nos afetou bastante, porque o mercado está em baixa, não tem perspectiva nem para o próximo ano aí de uma reação muito positiva, então nós temos que correr atrás de ser mais eficientes, aumentar a produtividade, melhorar o nosso desempenho, diminuindo o custo para poder continuar na liderança mundial das exportações de algodão. Queria que você explorasse um pouquinho mais, então, o que é ser eficiente na prática. A gente está falando de escolhas mais inteligentes dos insumos, dos cotonicultores, os produtores de algodão atualizarem algum tipo de manejo, utilizar o recurso hídrico com mais também eficiência. O que é ser mais eficiente quando a gente está falando, então, de produzir mais com menos recursos para driblar esse cenário que vocês já estão olhando aí para 2026? É difícil estabelecer um ponto específico. O algodão já traz consigo, o algodão brasileiro, um alto grau de adoção de tecnologias, né? O desafio na questão de manejo de pragas e doenças já está estabelecido, os produtores são muito eficientes em manejo integrado de pragas e doenças. Temos que focar bastante na substituição de químicos por biológicos por dois motivos, aí, o econômico e o ambiental. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem como meta, né, até para atender a nossos critérios de sustentabilidade. De um modo geral, a gestão das lavouras de algodão é muito justa no que se refere a apontamentos, controles, redução de custos em geral, mas o que se percebe é que nós precisamos dar mais um passo aí na busca de aumentar a nossa produtividade, se o clima ajudar, para equilibrar as contas, principalmente nesse período mais difícil aí de preços de mercado. Nós não podemos simplesmente deixar de produzir porque alguém vai ocupar esse espaço no mercado nacional e mundial, né? Nós somos o maior fornecedor de algodão certificado sustentável do mundo, somos o maior fornecedor da indústria têxtil nacional, 99% da demanda brasileira por fibra de algodão é abastecida pelos produtores de algodão brasileiros, e tudo isso é aquele dilema, nós estamos no jogo, estamos no mercado, não podemos recuar para não deixar espaço para os concorrentes entrarem. Então, mesmo em épocas difíceis, o que sobra é ser mais eficiente na gestão, apostar que o clima vai nos ajudar para que a gente possa continuar nesse jogo mundial. E aí, então, falando de jogo mundial, como eu trouxe aí no comecinho, existe uma perspectiva de ampliação em 10% das exportações.
Então, existe esse cenário que não está favorável em relação a preço, mas pelo menos há um cenário desenhado aí de incremento na exportação. Como que vocês olham isso? Queria entender, inclusive, quais são os principais mercados, posicionar nossa audiência aqui. A gente está exportando algodão para onde? Eu sei que são muitos mercados, mas qual que você destacaria? E queria, inclusive, entender a que se deve a maior compra da Índia, que também chamou a nossa atenção. Vamos lá. Bom, nós estamos prevendo produzir em torno de 3.800.000 toneladas, agora nessa safra que inicia agora, nesse mês. É, Nosso maior mercado, tradicionalmente, foi a China, que tem reduzido um pouco as compras, e, em compensação, nós estamos investindo no fortalecimento da relação de fornecimento de algodão para outros mercados asiáticos, como Bangladesh, Vietnã, que é o maior cliente hoje. A Índia tem entrado com muita força comprando algodão brasileiro, e aí isso se deve também à política de restrições impostas tarifárias, né, impostas pelo governo americano, o que abre um espaço para o Brasil crescer no mercado indiano. Temos também o mercado do Egito, que tem tendências de crescer comprando algodão de qualidade, que é o que nós temos para oferecer, e a Turquia, né, que fica no meio entre os dois continentes aí, que tem apresentado uma demanda e uma preferência grande pelo algodão brasileiro. Então, essa previsão de crescimento de 10% nas exportações, além de ser uma previsão, é uma necessidade, porque produção nós vamos ter. Isso já está garantido. Gera uma tranquilidade para o mercado têxtil mundial, o fato do Brasil sempre estar no mercado com produção, mas também gera um desafio muito grande para os exportadores e para os produtores de algodão colocar todo esse algodão, porque nós não podemos ficar com esse estoque de passagem muito grande, que representa custo e prejuízo para os produtores. Estamos bem seguros de que vamos conseguir chegar nesses 10%, e se der, o ambiente estiver favorável, vamos crescer. Nosso maior concorrente é o sintético. Hoje, o crescimento das fibras sintéticas, em detrimento do consumo de fibras naturais, é muito grande. É um desafio enorme. Estamos aí acompanhando essa questão de contaminação do meio ambiente, das águas, dos animais e de nós mesmos, nossos organismos, com microplásticos. E eu acho que esse é um desafio para ocupar um espaço maior nessa demanda têxtil mundial e a gente colocar de volta as fibras naturais nesse contexto. A gente estava até olhando ali numa das imagens que passou, ali a camiseta da Sou de Algodão, que é esse movimento do setor para valorizar mesmo, né, o uso do algodão e favorecer, inclusive, esse uso, sobretudo olhando para os sintéticos, como você falou, né? A gente está falando ali de matéria-prima que é advinda do petróleo, quando a gente podia estar fazendo muito mais roupa de algodão, basicamente, né? Como que vocês olham isso para num ano pós-COP, em que a agenda ambiental está muito colocada, em que a gente sabe que existe um mercado, sobretudo europeu, mas que vem colocando muitas condições, né? A gente sabe que muitas delas ali são um protecionismo, mas disfarçado de agenda verde. Mas como que o setor da cotonicultura está se organizando? Porque, de fato, já é uma cadeia sustentável, mas que tem concorrentes que não são tão sustentáveis assim e o preço hoje em dia não se diferencia tanto, né? Como que vocês estão se organizando para promover a Sou de Algodão enfim, fora do país, mas também para levar essa agenda, inclusive para o consumidor, né? Para que o consumidor na ponta utilize mais, por exemplo, roupas de algodão do que de poliéster. O Sou de Algodão é um movimento que já tem indo para o 9º ano de trabalho aí, envolvendo toda a cadeia do que nós chamamos dentro da porteira, né? E chegando à indústria da moda, aos formadores de opinião, à indústria têxtil, com o compromisso de usar pelo menos 50% de algodão nas suas coleções e no produto que vai terminar indo para as vitrines e prateleiras das lojas. Esse trabalho tem um objetivo de mostrar as qualidades do algodão, não só relacionadas à elegância, à moda, mas tem questão de meio ambiente, saúde, bem-estar,
E a gente tem ele como ponta de lança para convencer o consumidor que vai a uma loja a preferir o algodão, né? Sempre que puder, sempre que for possível. Sabemos que tem aí uma questão econômica que envolve a decisão de compra, mas existem outras vantagens que têm que ser levadas em conta. Esse projeto do Sou de Algodão, ele se agrega a um projeto outro nosso que chama Sou ABR, que é a rastreabilidade da lavoura até a etiqueta da peça produzida. Temos aí grandes parceiros colocando produtos já com essa identificação que permite ao comprador identificar a partir de um QR Code quem produziu o algodão que está naquela peça de roupa e de que forma esse algodão foi produzido. Então, a forma que nós estamos nos estruturando para convencer o consumidor de que o algodão é mais positivo em termos gerais relacionados a meio ambiente, saúde, bem-estar, do que o sintético, é por esse caminho, da lógica, da comprovação e da rastreabilidade. Esse projeto nós estamos levando para a Europa para trabalhar junto às grandes marcas mundiais, que afinal são os que formam o conceito do que vem pela frente, que definem o que a indústria de fios do Vietnã, do Bangladesh, Paquistão, vai vir buscar. Como o Brasil é o maior produtor de algodão certificado sustentável do mundo, nós temos isso para oferecer, com um valor agregado e uma garantia a mais. Acreditamos muito que a gente consegue reverter esse processo de predominância dos sintéticos a partir de uma tomada de consciência. E a gente sabe que sem se comunicar, sem falar, sem investir na formação de opinião de pessoas que podem tomar essa decisão, nós vamos só perder. Então, o grande desafio é levar o que a gente já faz aqui no Brasil com soro de algodão para fora, junto com o SOA-BR, que é a rastreabilidade completa. É um exemplo único no mundo de rastreabilidade, segregação em todas as etapas e que pode dar esse conforto para o consumidor e fazer com que ele prefira o algodão e, claro, o algodão brasileiro.